palavra do Senhor nos diz, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e nos versos 25 e 26, assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Olha aí, nessa história, nesse texto, nós temos visto quando Paulo e Silas, eles resolveram a ir para a Macedônia. E chegando ali na Macedônia, nós observamos que Paulo e Silas, eles tiveram um problema em anunciar o reino de Deus, em fazer a sua missão. Paulo e Silas foram dirigidos por Deus a irem àquele lugar para falar para uma mulher chamada Lídia. Paulo e Silas, no meio do caminho, ele encontra uma mulher escrava, dominada por Satanás, por demônio, onde era considerada uma escrava. O texto fala que ela era uma escrava, porque ela tinha donos, tinha homens que tinham ela para ter lucros financeiramente, e ela estava também sendo escravizada por esse demônio na sua vida. Mas Paulo ali, ele repreende aquele espírito em nome de Jesus, em nome de Yeshua, e ali aquele demônio sai da vida daquela mulher e ela se torna livre. Queridos, há muitas pessoas que não ficam felizes quando nós chegamos em um local, em uma cidade, em uma casa, ou para alguma pessoa e declaramos Jesus e falamos dele e anunciamos o reino. E muitas pessoas às vezes não querem que o nome de Jesus seja divulgado, seja falado, e que haja uma restauração ou uma transformação no meio daquelas vidas. Tem pessoas que fazem de tudo para impedir o crescimento espiritual de alguma pessoa. Tem pessoas que não querem ver alguém fazendo essa aliança, esse compromisso com o Senhor. Tem pessoas que não se sentem bem quando alguém é liberto do reino das trevas. E nós aqui prestamos atenção, queridos, nessa história que é muito interessante para a nossa vida. E aqui Paulo e Silas, eles falando do reino, anunciando a palavra de Deus, Jesus Cristo. Quando ele liberta aquela mulher através daquela ordem expressa em nome de Jesus, aquele demônio, ele sai da vida daquela mulher e aquela mulher se torna livre. E neste exato momento, a cidade, o povo, as pessoas, os donos daquela mulher, eles começaram a fazer tumulto no meio da cidade, e ali envolvendo Paulo e Silas naquele escândalo, eles o conduziram à prisão. Paulo e Silas foram presos. Eu digo algo para você nesse momento, irmãos. Você que tem procurado fazer a obra de Deus, você que tem saído para fazer o que é correto, o que é certo. E quando você sai para fazer algo que agrada a Deus, muitas vezes haverão levantes, alguma coisa para poder querer travar a tua vida. Eu digo para você uma coisa: aquele que colocou a mão no arado não pode voltar atrás. Nós não podemos voltar atrás quando nós estamos fazendo a coisa certa. Se você está fazendo a coisa certa, continue. E se você um dia estava fazendo a coisa certa e você se decepcionou porque veio alguma situação contra a tua vida por fazer o que é certo, você ficou frustrado, você paralisou, você ficou em um estado o qual não é a vontade de Deus.
Deus quer que você levante, que você continue na mesma dimensão espiritual, porque servir ao Senhor, fazer a vontade dEle, independe do estado qual você esteja vivendo. Queridos, Paulo e Silas, eles foram açoitados àquela prisão, eles apanharam muito, receberam chicotadas daqueles homens, e ali lançados àquela prisão. Mas a palavra diz também que Paulo e Silas, mesmo presos, mesmo depois que apanharam muito, eles não deixaram de reconhecer o Senhor, que o chamou para a sua obra. Paulo e Silas, eles não se revoltaram por estarem fazendo o bem ou a vontade de Deus, mas o coração daqueles homens ardia em fogo, queimavam como fogo, para continuarem anunciando a vontade do Pai, a palavra, a libertação, a restauração, queridos. Paulo e Silas, ali eu vejo e eu começo a perceber e assistir nos meus olhos espirituais. Eu começo a perceber e ver a situação daqueles homens ali dentro daquele cárcere, quem sabe com as costas ardendo da surra, da chicotada que tomaram, cansados, tristes, porque apanharam sem causa alguma. Mas eles estavam ali e Paulo começa a falar com Silas: Silas, vamos meu irmão, vamos continuar orando, vamos clamar ao Senhor. O Senhor é quem quebra as cadeias, que desfaz as correntes. Silas, vamos louvar a Deus, não podemos parar por aqui. E observamos que eles, no versículo 25, diz que perto da meia-noite, antes de virar o dia, Paulo e Silas, eles oravam, eles cantavam em louvores ao Senhor. O que eu vejo e que acho interessante aqui é que Paulo e Silas, mesmo sofrendo, mesmo preso, eles estavam orando e cantando e adorando ao Senhor. Eu não sei qual o tipo de prisão que veio a você, eu não sei em que você está preso, mas eu quero dizer para você, meu irmão, é hora de você orar, é hora de você interceder, é hora de você clamar, é hora de você buscar ao Senhor, é hora de você adorar ao Todo-Poderoso. Se levante, não fique prostrado, porque Deus não te chamou para ficar prostrado, mas Ele quer você de pé. Se levante. Seja qual for o tipo de prisão que tem prendido você nesses dias, se for a prisão financeira, se for a prisão da doença, se for a prisão da tua família, seja qual for o tipo de prisão que tem prendido você, não existe dificuldades nem barreiras que possa prender o homem de Deus. E o que vai fazer você estar livre é a sua oração, é quando você começar a orar, é quando você começar a clamar, porque a palavra diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Sabe o que quer dizer isso? Que quando você começa a falar de Deus, mesmo você preso em alguma situação, mesmo você vivendo uma dificuldade, um problema, mas quando você está falando de Deus, quando você está orando por alguém, quando você está fazendo aquilo que você tem que fazer, os presos que estão lá fora, eles começam a ouvir, os presos que estão em grilhões espirituais começam a ouvir você passando uma situação, e mesmo assim você anunciando o reino, você em comunhão, com intimidade com o Pai, com intimidade com o Senhor e com a palavra. Aí aqueles que estão presos vão começar a ver você, e aquelas prisões vão começar a serem quebradas, porque no momento da tua oração, no momento da tua comunhão com Deus, no momento do louvor, que você abre a sua boca para exaltar, para adorar e para cantar louvores e hinos ao Senhor,
As cadeias começam a ser quebradas, não tem cadeias que resistam. Talvez você nem consiga perceber, mas há um terremoto no reino do Espírito que move aquele lugar, o ambiente, que move tudo, e ali começa a acontecer um reboliço, e as cadeias começam a serem quebradas. Pense nessa palavra nesse momento. Que as cadeias sejam quebradas através das suas orações, através do louvor que você cantar, que você direcionar ao trono do Todo-Poderoso. Você pode, você deve orar, você deve cantar, você deve se levantar, você deve continuar de pé, anunciando, independente de onde ou aonde você estiver. Deus quer ouvir a tua oração para que Ele faça um reboliço, para que Ele faça um terremoto acontecer. E vai acontecer um terremoto quando você se colocar na posição a qual você não deveria ter saído. Compartilhe essa reflexão com outras pessoas. Divulgue, compartilhe nos teus grupos, para a tua família, para os teus amigos, porque Deus quer falar poderosamente às pessoas. A palavra do Senhor diz: o meu povo perece porque lhes faltam o conhecimento. Está na Bíblia, meu querido. Fique na paz do Senhor. Receba o abraço do pastor Zan Cerqueira.